Olá, o meu nome é Jorge e creio no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui sobre a parábola das bodas, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Então ele diz: Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo o que segue agora. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando, dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos e tudo está pronto, vinde às bodas. Então, eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para seus negócios. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres vestes nupcial? Ele, porém, emudeceu. E ordenou então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Bom, essa parábola o Senhor Jesus falou inicialmente, no momento ali, com relação, se referindo a quem não era judeu que viria a se converter, porque o próprio povo judeu do Senhor Jesus Cristo não queriam aceitar o Cristo que Deus, o Altíssimo, enviou à sua própria casa. E no futuro, essa salvação se estenderia, como se estende de fato, ao povo gentio, aos povos. O apóstolo Paulo ele foi nomeado para pregar aos gentios. Mas veja, até nas pregações do próprio apóstolo Paulo, quando ele chegava nos lugares distantes, ele primeiro entrava nas sinagogas
e levava a eles, em tudo que era lugar que ele chegava, que tinha sinagoga aos judeus, ele ia primeiro entregar o evangelho aos judeus, aos seus compatriotas. E dali, havendo sim, poucos se convertiam dos judeus ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e muitas das vezes eles eram expulsos. E então, bom, a partir desse momento, eu parto para os gentios, para aqueles que na palavra do Senhor Jesus são o povo das vielas, das esquinas, das calçadas, das ruas. E ele fala que nesse meio tinham homens maus, mas o que purificou esses homens chamados maus? Desses, das calçadas, dos necessitados, dos mendigos, daqueles, das corjas, né, vamos dizer assim, eles foram dignificados de estarem na boda do Filho do Senhor Jesus, do Filho de Deus, o Senhor Jesus, pelas vestes. Eles antes podiam ser maus, gente de tudo que era raça, de tudo que era canto, mas o ato de receber a veste nupcial era o crer no Evangelho do Senhor Jesus, a justificação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo. E essas vestes nupciais, eles deixaram de ser maus, eles deixaram de ser o que eram quando foram encontrados. Tomaram um banho, né? Tomaram um banho, corpo perfumado, língua falando as coisas retas da palavra de Deus, com vestidos dignos de estarem na boda do Cordeiro do Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus os reúne com o Espírito Santo e os torna dignos. Dessa forma, quando eu falo do protestantismo, desse grupo de denominações, quando eu falo do protestantismo, eu quero dizer que o protestantismo, os reformadores, aqueles que lutaram, que a cada passo que eles deram para longe da igreja romana, era bom. Deus chegou e visitou esse pessoal, esses da reforma, aqueles primeiros que se deslocaram da igreja católica romana. É bom o protestantismo. Ele começou bem. Era um movimento do Espírito Santo nos homens ali, tirando daquele sistema papal e voltando, fazendo a parte que cria, fazendo elas voltarem para o evangelho inicial dos apóstolos, que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e todos os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos pregaram o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Então, se você pegar um hino da harpa hoje e botar ele do lado de coisas que se cantam hoje nas denominações, tem diferença. Eles compuseram hinos de louvor ao Senhor Jesus. Hoje, parece que é mais direcionado a homens. Hoje, tudo perdeu aquela força inicial. Então, o protestantismo é de Deus. Mas eu me refiro à parte podre, à parte que não se manteve reta ao movimento inicial. Então,
E começou a ter milhares e milhares e milhares de denominações religiosas protestantistas. Os que começaram isso lá atrás, se eles vissem ao ponto que chegou hoje, no século XXI, eles chorariam muito. Porque saiu daquele momento em que a reforma, a libertação da igreja romana, saiu daquele momento, o Senhor, o apóstolo Pedro pregando no capítulo 2 e diz, isso não diz só respeito, diz respeito a todo mundo, de perto, de longe, a todos aqueles que o Senhor Jesus chamar. Mas chamar para onde? Chamar para aquele movimento do Pentecoste no capítulo 2 de Atos. Chamar para aquela mensagem inicial, que deixou de ser por centenas de anos, e depois, na reforma, eles foram saindo, deixando aquele sistema papal e começando a retornar aquele movimento para o qual Pedro diz a todos a quem Deus chamar a este movimento do Espírito Santo no ser humano. E as coisas começaram bem. E depois começou a surgir esse monte de religiões, de denominações, um brigando contra o outro, um falando cada vez mais distante do Espírito Santo, cada vez mais distante do Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos... Então, essa aplicação dessa parábola, que se deu inicialmente dessa forma, judeu e povo gentio, como o número de igrejas aumentou absurdamente e ninguém fala a mesma língua, a língua do Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo, e ficou essa Babel do jeito que está, sai dela, povo meu, Babilônia, sai dela, povo meu, é uma misturada, é uma coisa que está tudo embolado no presente século, tudo embolado no presente momento. E muitos, eles entram, um advogado faz curso de teologia, vai ser pastor. Para quê? Para ganhar dízimo. Políticos vão e compram igrejas inteiras com pastores, com líderes religiosos. Não, eu dou tanto, você quer tanto, toma aí milhares e milhares e milhares de reais. Então tem aquele casamento entre o que é espiritual e o que é carnal. Ele diz, olha, e se introduziram homens, tá vendo? Mas como ele fala no Evangelho, porque se introduziram homens, eram homens que não tinham o menor grau de espiritualidade dentro do Evangelho do Senhor Jesus, dentro do Espírito Santo. Então, houve uma misturada muito grande dentro das igrejas protestantes. E hoje elas perderam realmente a sua espiritualidade com o Senhor Jesus Cristo. Eles perderam tudo de valor. E nesses tempos, muitos foram saindo, muitos até que não se conformavam, mas claro que tem que olhar sempre para o autor e o consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos por aí saíram. E a igreja se esvaziou de muita gente que cria verdadeiramente no nosso Senhor Jesus e ainda crê mesmo estando longe. Então, quando eu digo que o Senhor Jesus, mais próximo do arrebatamento, ele vai chamar sim, ele vai chamar os mendigos, ele vai entrar dentro dos manicômios, porque tem muitos loucos que são loucos porque têm espírito de demônio. Pode ter alguma deficiência mental de verdade, mas muitos loucos têm o espírito de demônio. E vai ser um momento que vai ser preciso fazer tudo rápido,
A igreja que prega o Evangelho de Jesus, ele prega o Evangelho de Jesus, mas quando chegar naquele momento, vai ser um momento em que tudo vai ter que ser feito muito rápido, muito às pressas. Então, o próprio Espírito Santo, ele faz essas coisas. Um exemplo sou eu. Eu tenho testemunho, até está gravado. É só uma pequena parte do meu testemunho. As pessoas que tentavam se aproximar de mim para pregar o Evangelho não conseguiam. Eu não dava a menor chance. Eu realmente. Mas chegou um momento que num sonho, em alguns sonhos, Deus chegou, a Bíblia mandou que eu a lesse, e eu estava dormindo e Deus estava fazendo a obra comigo dormindo. Para mim era um sonho, mas para o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo era a realidade. E quando eu acordei convertido. Fui procurar a palavra de Deus e leio a Bíblia há 36 anos. Creio no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, creio na palavra de Deus. Então, o que o homem não conseguiu fazer, ele mesmo veio e fez. Então, tem muita gente que o homem não conseguiu, os pregadores, eles não conseguiram. Mas quem convence do pecado é o Consolador, é o Espírito Santo. A igreja dá uma palavra e o Espírito Santo vai convencer do pecado. E vai chegar um momento que vai ser tão turbulento, uma treva tão grande, bem próximo do arrebatamento, que o Espírito Santo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra e vai buscar quem tem um restinho de temor de Deus nele, que está longe, fazendo o que esteja fazendo, mas crê no Senhor Jesus, está longe, mas tem o temor, tem aquela coisa do Espírito Santo nele. Eis que presto venho, o que tens guarda até que eu chegue. Então, se tiver guardado, o Senhor Jesus vai multiplicar aquilo nele e vai e vai convertê-lo e vai arrebatar. Então, as igrejas estão cheias, mas vazias de Cristo. A apostasia está aí. Não dá para saber. Ah, não, mas as igrejas estão superlotadas. Tem milhares e milhares de membros. Uma igreja com muito mais membros que outra, e aquele negócio todo, eles chegam a se morder. Briga entre um líder religioso com outro, eles estão sempre se mordendo. A gente pode sempre ver aí na internet, aí no YouTube, sempre se mordendo, sempre se machucando, mas é assim que eles vão continuar. Os homens maus, o ímpio, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado um ao outro, e vão estando constantemente nessa briga. Então, quando eu falo da parte podre, eu falo da parte que cedeu. E as igrejas estão cheias. Para a igreja estarem cheias do jeito que estão, mas apóstata da palavra de Deus, quer dizer, muitos, quando você enche o balde de água limpa e depois você mete água suja no mesmo balde, a água limpa vai sair. Entendeu? E depois vai ficar 90% de água suja dentro do balde, mas aqueles que foram expulsos, porque o Espírito Santo foi expulso desse sistema denominacional, ele foi expulso, começou bem, mas ele foi expulso. Hoje a voz do Espírito Santo, ela é calada dentro desse sistema todo. Então, se entrou mais água no balde, saiu outra água. Então, esses homens que o Senhor Jesus vai chamar becos, vielas, manicômios, e vai tirar de tudo que é lugar, eu já falei, vai ter hora, no momento, que a pessoa vai estar ali fazendo alguma coisa errada, ou assaltando um banco, ou seja lá o que for, que na hora que o Senhor Jesus chamar, vai jogar tudo para o lado e vai dar glória a Deus nas alturas, e vai ser transformado. Vai entrar nos manicômios, os espíritos ruins que estiverem numa parcela grande de loucos, porque é demônio, com certeza vai ser expulso, e glória a Deus, as coisas estão caminhando para isso, e vai ser dessa forma. Então, quando eu falo dessas coisas, quando eu falo do sistema denominacional, quando eu falo da parte podre, estou falando só da parte podre. Porque de muitas denominacionais, o Senhor Jesus vai tirar.
mas vai ser uma quantidade muito pouca. Vai ser, eu sinceramente, eu nem acredito que é, 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 os líderes religiosos, esses grandões cheios de dinheiro, eu nem acredito. Se algum líder denominacional for arrebatado, eu acredito que vai ser muito pouco. Acho que vai passar para o arrebatamento aqueles irmãozinhos que chegavam e sentavam ali, e glória a Deus, sem se meter na vida de ninguém, sem ser fofoqueiro, sem excitar problemas, briguinhas mesquinhas, aqueles que estão ali só para adorar, fazer ali o ajuntamento ali dentro do que da santificação. Quer dizer, é gente que eu acho que depois que a denominação continuar, depois do arrebatamento, que a denominação continuar aqui na Terra, acha que um insignificante sumiu, ele nem vem mais. Onde está esse cara? E dessa forma. Bom, então o que eu quero falar é só isso. Tá certo? Muito obrigado. Amém.